Flebotomíneos. Os flebotomíneos eles são classificados no Filartrópora, na classe Insecta, na ordem Diptera, na família Piscodidae, no subfamília Flebotomine. Nessa subfamília apresenta dois gêneros, Flebotomos, que é presente na Europa, e Lutzomia, presente nas Américas. Na morfologia, esses animais apresentam olhos compostos, que ocupam grande parte da cabeça, os ocelos são ausentes, as antenas são tão longas quanto o comprimento da cabeça e tórax, e apresentam densa pilosidade. Eles são dípteros pequenos, medem cerca de 4 a 5 milímetros. Os palpos eles são maiores que as probóscidas, com 3 a 5 artículos. As asas elas têm formato lanceolar e apresentam nervuras longitudinais e paralelas. O abdômen ele tem 10 segmentos e do oitavo em diante, esses segmentos aí se modificam e formam a peça do aparelho genital. Os ovos eles são alongados, coloração parda escura, são depositados em ambiente aquático, semiaquático ou ainda em ambiente terrestre que tenha um alto teor de umidade. As larvas elas são vermiformes e ápodes, elas têm a cabeça não retrátil e 2 manchas escuras no lugar dos olhos. As pupas, elas apresentam cabeça distinta, perna e asa unida ao corpo. Na cabeça podem ser vistos alguns processos que vão resultar na formação de antenas, olhos e aparelho bucal. Esses processos, no entanto, podem ser vistos de maneira gradativa e são mais facilmente observados quanto mais próximas elas estiverem de emergir o adulto. Eles são chamados também de mosquito palha, tatuquira e cangalinha. São insetos hematófagos. As fêmeas, né? Assim, o aparelho bucal delas é adaptado para sugar sangue. Os machos, eles nutrem-se de sucos vegetais. Eles habitam florestas, em lugares sombrios e próximos a porções de águas. E eles têm hábito crepuscular e noturno. E também são holometábulos, apresentam um ciclo completo. O ciclo biológico ele compreende 4 fases de desenvolvimento: ovo, larva, que apresenta 4 estágios, pupa e adulto. Após a cópula, as fêmeas elas colocam seus ovos sobre um substrato úmido no solo, com alto teor de matéria orgânica, para garantir a alimentação das larvas. Os ovos eles eclodem, as larvas elas se alimentam e vão se desenvolvendo em L1, L2, L3 e L4. Esse desenvolvimento ele ocorre em média de 1 a 2 semanas. Após a L4, vai ter o desenvolvimento para a pupa. O período pupal ele ocorre em condições favoráveis, ele tem duração, né, de 1 a 2 semanas, e após isso a pupa ela evolui para adulto. O adulto ele vai ser diferenciado em macho e fêmea e vai reiniciar o ciclo com a cópula. Em áreas urbanas, esses animais, a principal fonte de alimento desses insetos são os animais domésticos. E a longevidade da fêmea adulta é de 20 dias. Esses animais eles apresentam grande importância na medicina veterinária, visto que os flebotomíneos eles são hospedeiros de agentes causadores de doenças que afetam tanto humanos quanto animais domésticos, Eles são a principal doença que eles causam, que eles transmitem, o principal protozoário que eles transmitem é a leishmania, que é o agente etiológico da leishmania visceral, cutânea e cutâneo-micosa. Além da leishmania, eles podem veicular ainda o vírus da estomatite vesicular, que é uma doença séria em bovinos, cavalos e suínos. É importante realizar o controle dos mosquitos em domicílio
controle na região domiciliar e peridomiciliar. Para isso, pode ser utilizado. Para isso, é indicada a utilização de inseticidas, preferencialmente de poder residual, em paredes, no domicílio, canis, nas regiões domiciliar e peridomiciliar, que contenham piretróides, carbamato e orgânicos fosforatos. Isso já vai ser a critério da vigilância sanitária. É orientado também o uso de proteção individual, como mosquiteiro, repelente, calça comprida, roupa de manga, meias, sapatos e telagem nas janelas e em locais que sejam próximos a matas fechadas. E também é indicado a construção das residências a uma distância mínima de 200 a 300 metros de áreas florestadas. Os colicídios. Eles são mosquitos. Esses mosquitos eles são considerados os mais importantes artrópodes que, para a medicina veterinária e saúde pública, principalmente porque eles afetam tanto a saúde humana quanto animal, especialmente como vetores de organismos causadores de doença. A capacidade vetorial dos colicídios está diretamente relacionada à densidade, o que aumenta as epizootias e a transmissão de doenças. O controle da população natural desses vetores é extremamente difícil. Isso leva ao aumento da resistência aos inseticidas químicos, comumente empregados, e encarece os custos de produção. O estudo da fauna de colicídios é importante para a compreensão do papel que desempenham na transmissão de doenças ao homem e aos animais, bem como para a avaliação do grau de alterações ocorridas em determinadas regiões, seja pelo aumento em sua densidade ou até pela sua ausência. Esses animais eles são classificados no filo Arthropoda, classe Insecta, ordem Diptera, subordem Nematocera, família Culicidae, e há 3 gêneros principais: Culex, Aedes e Anopheles. Culex. O gênero Culex ele engloba mais de 300 espécies, sendo que a maioria habita a região tropical e subtropical do mundo. No Brasil, ele é conhecido popularmente como pernilongo ou muriçoca. É vetor do vírus da encefalite, como Nilo ocidental, e pode transmitir também a elefantíase, sendo o vetor de um nemateomito. Eles apresentam hábitos hematófagos noturnos e os criadores, normalmente onde são observados os criadores, são em águas paradas, altamente poluídas por matéria orgânica e que têm aspecto sujo. Aedes aegypti. Do gênero Aedes, o Aedes aegypti ele é o principal, ele é a espécie principal na medicina veterinária, sendo ele o principal vetor da febre amarela e da dirofilariose. Ele não apresenta preferência para hospedeiro, ele afeta ser humano e animais. Diferente do gênero Culex, o Aedes ele possui hábitos hematófagos, cópula e a oposição deles são diurnos. Ele se apresenta mundialmente distribuído. E os criadores apresentam ovos isolados e fora d'água, nas paredes recipientes ao nível da água. Os anófeles, eles são os principais transmissores da malária, são conhecidos também como mosquito prego, possuem hábito hematófago, intra e peridomicílio, durante o crepúsculo ou ao anoitecer. Os criadouros, eles são grandes locais com água límpida e ensolarada. Ele pode ser antropofílico, que prefere se alimentar do ser humano, e é endófilo, que ele tem preferência pela habitação humana. A longevidade dos colicídios, dos colicídios adultos, ele varia em média de 20 dias a 2 meses. Cada fêmea ela ovipõe de 100 a 300 ovos por postura. Elas fazem em média 2 a 8 posturas.
e a incubação dos ovos é de 2 a 3 dias, exceto a Aedes, que pode apresentar uma média de 5 a 6 dias. As fêmeas hematófagas, as fêmeas elas são hematófagas, então elas podem causar perturbação do sono, principalmente por causa dos zumbidos, e principalmente os mosquitos do gênero Culex. Podem causar reação alérgica à picada, transmissão de patógenos, e esses animais eles são alometábulos. Quer dizer que é o ciclo completo. Tem ovo, larva, pupa e adulto. Na morfologia, esses animais eles são delgados e são pequenos, com pernas longas. Somente as fêmeas são hematófagas, que apresentam probóscide longa, maior do que a cabeça. Os machos eles apresentam aparelho bucal reduzido. Eles não podem perfurar a pele, principalmente por não serem hematófagos. E eles possuem antenas plumosas. Os segmentos dos pálpos diferem com os sexos e entre os culicíneos e anofelinos. Os segmentos dos pálpos eles diferem com os sexos, macho e fêmea, e entre os culicíneos e os anofelinos. Os pálpos e as probóscidas da fêmea dos anofelinos, eles são longos e retos, enquanto nas fêmeas dos culicídeos os pálpos medem cerca de 1/4 do comprimento da probóscide. Os ovos dos anofelinos, eles são providos de flutuadores e eles na postura, eles são postos separadamente. Dos aedes, eles são também postos separadamente, porém eles não são flutuadores. E os ovos dos aedes, eles são postos em substratos acima da água. E o Culex, eles são postos de forma aglutinada, formando uma jangada. As larvas dos anofelinos, elas não apresentam sifão respiratório, elas permanecem em posição horizontal na superfície da água. Já dos aedes, eles permanecem, Aedes aegypti, eles dispõem-se perpendicularmente na superfície líquida. E do Culex, eles permanecem em posição oblíqua à superfície da água. Ambos permanecem com o corpo mergulhado. Já nos adultos, o anófeles, quando ele está se alimentando, ele sobe as patas, possibilitando fazer uma linha reta, seguindo da cabeça ao tórax. E abdômen. Já o Aedes e o Culex, eles não apresentam essa tendência a levantar as patas. Os anofelinos, durante o pouso, eles ficam oblíquos à superfície. Já o Culex e o Aedes, durante o pouso, eles permanecem com o corpo paralelo à superfície e a cabeça apresenta um ângulo reto. As asas dos três são transparentes e uma característica bem evidente dos anófeles são as decorações nas asas, que são semelhantes às escamas coloridas, mas elas não são contínuas como a do Culex e do Aedes. Aqui são os animais, né, de forma colorida. Culex, Aedes e Anopheles. O Aedes aegypti, ele apresenta 2 linhas retas e 2 linhas curvas nas extremidades, linhas brancas. O Culex, ele tem coloração marrom e o Anopheles apresenta coloração escura com algumas manchas. No ciclo biológico, após a cópula, as fêmeas elas necessitam fazer repastos sanguíneos para a maturação dos ovos.
Os ovos eles são depositados separadamente em vários lotes, ou no caso do Culex, eles são postos de forma aglutinada. São postos em intervalos de 1 ou mais dias, em locais variando de acordo com a espécie, como eu falei anteriormente. Os ovos eles eclodem, originando a larva, que se alimenta dos micro-organismos contidos nas águas. As larvas elas vão sofrendo equidise para o primeiro estágio, segundo estágio, terceiro e quarto estágio. Após o quarto estágio, elas se cada uma, né, na sua posição, como eu expliquei anteriormente, para cada espécie. E após o quarto estágio larval, ela evolui para a pupa. Ela sofre equidise para a pupa. E após isso, eles evoluem para o adulto, macho adulto, que vai se diferenciar em macho e fêmea. E vai se diferenciar em macho e fêmea. E vão copular e vai reiniciar o ciclo. O controle e profilaxia ele é feito principalmente em 4 vertentes. O combate à larva, que são utilizados larvicidas, organofosforatos e piretroides. O combate aos adultos, com controle químico, com uso de inseticidas. Só dependendo do inseticida, eles podem se tornar resistentes a alguns inseticidas. Então tem que pode se tornar, né? Aí tem o controle físico, que se dá na destruição dos criadouros, através de medidas como manter hermeticamente fechadas caixas d'água, tonéis e barris, manter garrafas com gargalo para baixo, manter o lixo em locais apropriados, e sacado e recipientes bem fechados, não deixar água acumulada, reservatório de plantas, pratos e pneus, manter ralos fechados após o uso. São alguns dos controles físicos. O controle biológico, que ele é realizado utilizando os predatores naturais, principalmente na fase aquática. Comumente é utilizado comunidades de peixes e artrópodes planctônicos para fazer esse controle natural das larvas dos colicídeos. E é isso. Obrigada.